Isso é a história da independência de Israel. O que acontece quando essa fronteira se estabelece? Essa região daqui, que tinha que fazer parte do Estado Árabe na partilha, cai nas mãos da Jordânia. Por quê? Porque era a linha de cessar-fogo. Ah, tá. As forças jordanianas conquistam até aqui e aí elas param. E o Egito vai conquistar essa região daqui, Que é a faixa de Gaza? que é a faixa de Gaza. Que era um território que fazia parte do que seria o Estado Árabe na partilha da Palestina, que eles não aceitam. Ah, não era Estado de Israel. Era Não. E era separado? Não tinha nenhuma ligação essa parte com essa parte? Não tinha ligação. Tá. Então Israel se estabelece no meio, o Egito domina a faixa de Gaza, Mas a Jordânia domina a Jordânia. Por um acordo? Acordo de cessar fogo, né? Tá. Armistício, parar de atirar. Não era Vocês ficam com essa... Não era uma coisa muito amigável nem nada disso. Ah, tá. Outra coisa, não tinha fronteira física aqui de cerca ou muro, nada. Nunca existiu. Só a partir dos anos 2000 que tinha os atentados suicidas começaram a implementar realmente fronteira física. Até com o Egito não tinha. Durante anos. Só foi implementar em 2005, 2010, que tinham problemas de imigração ilegal. Tá. E aí colocaram uma fronteira... Isso aqui é um lugar extremamente difícil acesso. Montanha, desfiladeiro, deserto e tal. Então, o Egito domina a faixa de Gaza e a Jordânia domina a Cisjordânia. E aí tem uma questão aqui importante. Existe uma fuga de 2 grupos de refugiados. 700 mil árabes que moravam dentro de Israel, não na Cisjordânia e não em Gaza, dentro de Israel, vão ou fugir ou serem expulsos durante essa guerra, que demorou um ano para acabar. Ao mesmo tempo, antes disso, desde a década de 30 até 1949, que é quando termina a guerra, em torno de 1 milhão de judeus que moravam nos países árabes e em regiões que caíram em mãos dos jordanianos, como Jerusalém ou outras regiões dentro da Cisjordânia, vão ser expulsos ou vão fugir por causa da guerra. Então vai ter uma entrada de refugiados judeus em Israel e uma entrada de refugiados árabes em regiões dominadas pelos árabes. Essa troca de refugiados forçada gera 2 problemas de refugiados. E não é a única guerra que acontece nessa época que tem refugiados. Existiram refugiados armênios por causa da perseguição dos turcos. Existiram refugiados gregos. Existiram refugiados na ilha de Chipre, que a Turquia invade metade de Chipre. Existem refugiados paquistaneses e hindus, com a criação do Paquistão, em números muito maiores do que esse número daqui. Então, por exemplo, o Paquistão, quando foi criado, tinham hindus que moravam no que ficou Paquistão, que tiveram que fugir ou foram expulsos para o que se tornou a Índia. E ao contrário também, muçulmanos que ficaram do lado hindu que tiveram que fugir para o Paquistão. 17 milhões de refugiados. 3 milhões de mortos ao longo desse processo. Aqui foram 700 mil, 1 milhão, 15 mil mortos no processo. Então, isso é uma das coisas que é interessante trazer aqui para o seu pessoal. Olha a tensão que esse conflito tem e olha a intensidade dele versus outros conflitos que ainda estão acontecendo no Oriente Médio que ninguém fala nada. Por isso que eu falo sempre nas mídias sociais que a solidariedade ela não pode ser seletiva. E você não define certo e errado por números. Nem para mais, nem para menos. Então isso é triste, a Paquistão é triste, o Sudão é triste, tudo é triste. Não tem mais triste ou menos triste. Então, e essas são as fronteiras de 49.